A história da humanidade é repleta de mistérios, lendas e relatos que desafiam a lógica e a razão. Entre esses relatos, as maldições se destacam, pois misturam o sobrenatural com o medo do desconhecido. Ao longo dos séculos, diversas maldições foram atribuídas a objetos, pessoas e lugares, envolvendo tragédias, mortes e eventos inexplicáveis. Aqui, exploraremos algumas das maldições mais assustadoras da história, que continuam a fascinar e a aterrorizar aqueles que se aventuram a conhecê-las. A primeira maldição que merece destaque é a famosa maldição do faraó. Quando a tumba do faraó Tutankhamon foi descoberta em 1922 por Howard Carter, uma onda de mortes misteriosas começou a assolar os membros da expedição e aqueles que tiveram contato com a tumba. O egiptólogo Lord Carnarvon, que financiou a expedição, morreu poucos meses após a abertura da tumba, supostamente devido a uma infecção causada por uma picada de mosquito. Outros membros da equipe também enfrentaram destinos trágicos, levando muitos a acreditar que uma maldição antiga havia sido despertada. A ideia de que os deuses egípcios se vingariam de qualquer um que perturbasse o descanso eterno do faraó gerou um pavor que perdura até hoje, alimentando a imaginação popular e o mundo do cinema. Outra maldição famosa é a da Pedra de Scone, um objeto sagrado que simboliza a monarquia escocesa. Acredita-se que a pedra tenha sido usada em cerimônias de coroação por séculos, mas sua história é marcada por invasões e roubos. Em 1296, foi levada para a Inglaterra por Eduardo I, que a utilizou em sua própria coroação. Desde então, a pedra passou por várias transições, incluindo um retorno à Escócia em 1996. No entanto, muitos acreditam que a maldição que ronda a Pedra de Scone trouxe desgraças aos monarcas ingleses, incluindo a morte de Eduardo I e a instabilidade política que se seguiu. A crença de que a pedra traz azar àqueles que a usaram sem o devido respeito mantém viva a aura de mistério e temor que a envolve. A maldição de Tecumseh é outra que merece ser mencionada. Tecumseh foi um líder indígena que lutou contra a expansão dos colonizadores americanos no início do século XIX. Após sua morte na Batalha de Tippecanoe, em 1811, muitos acreditam que uma maldição foi lançada sobre os presidentes dos Estados Unidos, que foram eleitos em anos que terminavam em 0. Desde então, presidentes como William Henry Harrison, Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, Franklin D. Roosevelt e John F. Kennedy enfrentaram mortes trágicas ou eventos catastróficos em seus mandatos. Essa maldição se tornou uma parte do folclore americano, gerando discussões sobre a relação entre a história e o destino, e levando muitos a questionar se a vingança de Tecumseh ainda ecoa através do tempo. Não podemos esquecer da maldição de Bell, que assombrou a família Bell no Tennessee no início do século XIX. A família começou a relatar fenômenos estranhos em sua propriedade, incluindo vozes, batidas e aparições. Acredita-se que a causa desses eventos tenha sido uma bruxa que se vingou da família por ofensas passadas. A maldição culminou na morte de Betsy Bell, uma das filhas da família, que foi supostamente envenenada por uma entidade sobrenatural. O caso atraiu a atenção de muitos, incluindo Andrew Jackson, que visitou a fazenda em busca de respostas. A história da maldição de Bell se tornou uma lenda popular, simbolizando a luta entre o bem e o mal, e a fragilidade da vida diante de forças que não compreendemos. A maldição de La Llorona, uma figura do folclore latino-americano, é uma história aterrorizante que atravessa gerações. Acredita-se que La Llorona, ou a mulher que chora, seja o espírito de uma mulher que, após perder seus filhos, vaga eternamente em busca deles. Sua história varia de acordo com a região, mas a essência permanece a mesma. Uma mulher que, em um momento de desespero e loucura, cometeu um ato terrível e agora é condenada a vagar em busca de perdão e redenção.
A maldição de La Llorona é frequentemente usada para advertir crianças sobre os perigos da noite e as consequências de ações impensadas. O medo de encontrar a mulher que chora à beira do rio continua a ser uma parte importante da cultura popular, perpetuando a história de dor e arrependimento. A Maldição de Homem, um filme icônico de terror lançado em 1976, também gerou uma série de eventos estranhos que muitos acreditam serem uma maldição real. Durante a produção do filme, vários acidentes e tragédias ocorreram, incluindo a morte de um dos atores principais, Gregory Peck, em um acidente de avião. Além disso, o avião que transportava a equipe de filmagem foi atingido por um raio, e outros membros da produção enfrentaram mortes e acidentes misteriosos. Esses eventos alimentaram a crença de que o filme, que aborda temas de satanismo e forças malignas, estava de alguma forma amaldiçoado. A interseção entre a ficção e a realidade gerou um fascínio duradouro pelo que é considerado um dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. Por último, mas não menos importante, temos a maldição de A Noiva de Chucky, que se tornou uma lenda urbana entre os fãs de filmes de terror. A história gira em torno de um boneco chamado Chucky, que ganha vida e se torna um assassino em série. Acredita-se que, durante a produção do filme, coisas estranhas começaram a acontecer, incluindo acidentes e problemas técnicos inexplicáveis. Alguns membros da equipe afirmaram ter visto o boneco se mover sozinho, ou ouvir risadas malignas durante as filmagens. A maldição de Chucky se espalhou entre os fãs do gênero, criando uma aura de mistério e medo em torno do filme e do próprio personagem. A ideia de que um objeto inanimado pode estar possuído por uma força maligna é uma das narrativas mais intrigantes e aterrorizantes que permeiam a cultura popular. Essas maldições, embora muitas vezes envoltas em folclore e superstição, refletem o medo humano do desconhecido e a busca por respostas em um mundo onde a lógica nem sempre se aplica. Elas nos lembram que, independentemente da época, o medo do sobrenatural e a crença em forças além do nosso controle continuam a fascinar e a aterrorizar. Ao longo da história, as maldições têm sido uma maneira de explicar eventos trágicos e inexplicáveis, oferecendo uma perspectiva única sobre a condição humana e a luta entre o bem e o mal. Através dessas narrativas, somos convidados a refletir sobre nossas próprias crenças e medos, e a considerar o que realmente sabemos sobre o mundo que nos cerca. Assim, ao explorarmos as maldições mais assustadoras da história, percebemos que elas não são apenas histórias de terror, mas também reflexões sobre a fragilidade da vida, a inevitabilidade da morte e o eterno desejo humano de entender o que está além da nossa compreensão. Elas nos lembram que, mesmo em um mundo moderno e científico, ainda há espaço para o mistério e o sobrenatural, e que as histórias que contamos sobre o medo e a dor continuam a ressoar através das gerações.